Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com Breno Brilhante. Vamos falar muito sobre intercâmbio, viagens, experiências. Adoro! Vamos sim! Adoro! Viagem é comigo mesmo, adoro! E eu amo contar a história de viagens. Então vamos embora! Inclusive eu tenho uma frase que é assim, se minha vida fosse um livro, as páginas mais coloridas seriam as viagens que eu fiz. Nossa, adorei! Olha. Porque quando você vê um livro, né, você vai... pelo menos eu sou assim, né? Eu vou logo onde tem foto, onde tem as ilustrações, pronto. Então, a minha vida é desse jeito, assim. Eu acho que é de qualquer um, né, que viaja. A parte mais legal de se ler são as aventuras aí, né, e mundo afora. Quer dizer que você teve muita aventura. Tive, quero ter muito mais. Mas como é que nasceu essa paixão por viajar, assim? Como é que começou? Isso é uma boa pergunta, porque desde criança eu lembro que eu ficava muito interessado com umas revistas que meu pai tinha, que era da Geográfica Universal. Então tinha sobre países, culturas, e eu sempre fui muito interessado com essa coisa da linguística, do inglês, de outros idiomas. Inclusive, quando eu era criança, eu criei o meu próprio idioma. Opa! Eu tinha um próprio alfabeto, próprios caracteres. Então, esse interesse é nato. É alguma coisa que já veio comigo, assim, essa coisa de ser interessado com outras culturas, outros idiomas. Inclusive, uma vez, eu acho que talvez a minha memória mais antiga nessas questões, assim, de querer desbravar, foi quando, olha só, eu e minha família, nós fomos para Patos, no interior da Paraíba, lá no sertão, né? E eu lembro que, assim que a gente chegou em Patos, eu peguei o meu primo, Claudson, e disse assim, Claudson, vamos andar por Patos, né? Vamos. Aí eu saí andando ali só no quarteirão da casa. Aí voltamos e meu primo ficou muito chateado porque eu tinha chamado ele, porque estava todo mundo tomando banho de piscina e eu fui lá andar. Então eu gosto mesmo disso, é uma coisa que sempre surgiu e sempre eu tive. E ali, quando eu fazia o ensino médio, eu tive muita vontade de fazer um intercâmbio, de morar em outro país, né? E a outra coisa que eu tenho também é que eu não sou muito assim inclinado a ir nos países que todo mundo vai. Olha né? só. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Aí eu fui, sabe pra onde? Meu primeiro intercâmbio, Israel. Nossa, meu Oriente sonho! Médio. Meu sonho! Oriente Com Médio, eu 15 queria... anos, não, né? Não, Hoje, né? Não, eu tinha 19 anos. Eu tinha terminado o ensino médio e fui fazer essa aventura aí. E aí, Normalmente a galera vai pro Canadá, Disney, né? Não, eu quero coisa diferente. Mas Eu o quero que coisa foi diferente. que te fez escolher Israel? Tanto por causa da fé, porque eu sou cristão, então a gente sempre está lendo ali a Bíblia. Cara, como seria se eu andasse nas ruas e eu estivesse ali nos cenários onde tudo isso aconteceu, né? Então, foi por causa desse interesse também. Né? E teve uma amiga nossa da igreja que foi para uma viagem turística para Israel e quando voltou, ela soube que existia um programa de intercâmbio onde jovens poderiam ir trabalhar voluntariamente em kibbutz. Kibbutz são como se fossem umas fazendas que tem lá. E eu me inscrevi nesse programa de intercâmbio e fui e cheguei lá. Fiquei 9 meses. Nossa! Foi. Primeira experiência. Foi a primeira experiência. Depois dessa, nunca mais quis parar. Deu start. Nunca mais quis parar. Nunca mais. Nossa. Aí ficasse trabalhando? Ou não? A gente tem o programa lá, você trabalhava lá no kibbutz em tudo. Eu colhia abacate, eu tomava conta de ovelhas, eu ajudava na criação de frango, eu ajudava na limpeza do restaurante. Então sempre tem alguma coisinha que a gente fazia, assim, 6 dias semanais e o sábado era a nossa folga. Só que a gente tava ali convivendo com a cultura, com todo mundo. Tinha os passeios, a gente podia passear também. Então, foi uma experiência fantástica. E tinham voluntários e intercambistas de todo mundo lá. Italianos, sul-africanos, australianos. Então, aí pronto. Riquíssimo. Experiência riquíssima. É que nem um machado foi na sua cabeça e vai... Pá!
Aí abre, aí você agora, é só o que eu quero fazer da vida, é isso agora. Ah, eu quero também, gente. Pode, né? Né? Ah, Pode, qualquer hora pode, uai. Vai se planejar. né? Pois é. Mas e aí, depois? Bom, aí Voltei pra casa de papai, e aí? Voltei, aí eu fiz faculdade de letras e não gostei, porque eu achei aquela coisa assim, sabe, dentro de uma sala, apesar de amar sala de aula, dou aula, mas eu quis algo mais aberto. Aí eu fiz turismo, o curso de turismo na UFPB. Como não? Né? Por que Imagina. você escolheu turismo? Por que será? Eu não entendi. Eu pensei em antropologia, turismo, aí depois eu fiquei descobrindo outros cursos, porque há 20 anos atrás não tinha tantos cursos como tem hoje, né? Então, turismo era um curso bem fresquinho na época. Mas depois começou a surgir relações internacionais. Eu fiz, poxa, devia ter feito esse, né? Assim, mas aí eu fiz o curso de turismo, depois, dentro do curso de turismo, surgiu uma oportunidade de um segundo intercâmbio. E eu fui para a Alemanha. Né? E foi engraçado, foi na opção. Eu tinha a opção de 3 países para fazer intercâmbio: Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Claro que é a Alemanha. Claro. Todo mundo vai para Inglaterra e A Estados próxima Unidos. vez você diz assim, as opções pra gente ver se a gente tá Tá certo. O que é que você escolheu? Tá certo. Aí eu fui para a Alemanha. Na Alemanha foram 2 anos. O programa de intercâmbio era só 1 ano, mas eu gostei tanto de lá e eu tive tantas oportunidades que eu acabei ficando mais 1 ano lá. E a questão da língua? Essa é a parte, para mim, uma das partes mais fascinantes que você tem quando faz esse intercâmbio, né? Porque o aprendizado em loco, o aprendizado com a imersão é muito mais gostoso. Você se sente realmente uma criança aprendendo tudo de novo, só que agora com uma consciência de que você realmente está aprendendo novos sons, novas palavras, novas construções gramaticais. E isso para mim era fascinante, eu ficava muito animado, né? Saber que eu estava entendendo cada palavra, tal. Então, tinha momentos que eu ficava um pouco impaciente. Caraca, já tô aqui há tantos meses, não tô conseguindo entender. Mas depois daqui a pouco você tava falando. Uma das coisas muito interessantes que eu vivenciei aprendendo um idioma novo foi que eu praticava orando, falando com Deus. Olha. Porque Deus não vai mangar de você. Tá falando errado! Você sabe. Ela não vai mangar de você. Eu falava com Deus orando, eu falava com Deus assim, com a língua que eu tava querendo aprender. Top! Olha aí, dica sensacional, minha gente. Se bem que o estrangeiro, ele não é como o brasileiro. Quando o brasileiro vê um estrangeiro aprendendo o seu idioma, o português, a gente tira onda, a gente faz piadas e tudo mais. Eu já fiz muitas, né? Eu tenho um cunhado que é grego. Teu cunhado é grego? É grego. Quando ele tava aprendendo português, meu Deus do céu, a gente tirava muito, fazia muita coisa com ele, né? Assim, Bonzinho você, bonzinho. Mas o estrangeiro não, quando você está aprendendo a língua dele, ele tem um respeito, ele faz, né? Eles ficam, poxa, que legal. Que progresso, muito Né? bem. Eles respeitam, poxa, ele não tem que aprender meu idioma. Então, e quando você aprende o idioma da comunidade que você está inserido, é um carinho no coração que você faz neles. Eles se sentem bem, eles se sentem, olha que honra, você está aprendendo, está se esforçando para aprender o meu idioma. E o alemão, a língua alemã, ela tem, né, essa fama de ser uma língua difícil, rasgada, né? E que é difícil, tem palavras compridas, mas quando você entende o idioma, como é que ele funciona, ele é um doce de idioma. Será? Né? Doce de idioma. Alemão é doce. É muito legal. Teve uma história que eu tava para você ver como o alemão é paciente e ele respeita quando você aprende o idioma dele, né? Eu estava dentro de um ônibus, sentado, e um rapaz sentou ao meu lado e ele notou que eu era estrangeiro, né? E ele pacientemente falou em alemão comigo, né? E eu entendi algumas coisas e ele perguntou, woher kommen Sie? Que é, de onde você veio? Aí eu, entendi. Aí eu, ich komme aus Brasilien. Eu vim do Brasil.
né? E naquela época eu morava num bairro na Alemanha que se chamava Findorf. Findorf era o nome do bairro. Só que cemitério em alemão é Friedhof. Palavras bem parecidas, né? Findorf e Friedhof. E conversando com esse rapaz, já deu pra imaginar, né? Conversando com esse rapaz, ele diz, gut, que bom, que bom. Aí ele perguntou, onde eu moro aqui na Alemanha? Wo wohnst du? Eu fiz, Friedhof. Falei, cemitério. Aí ele, e o alemão, muito educado, fez, aham. Ele fez, in der Nähe Friedhof, tipo, aos arredores do cemitério. Eu fiz, nein, in Friedhof. Aí ele, aham, ok. Alles gut. Legal, já que você escolheu. Agora, se fosse um brasileiro, ao contrário, se fosse... Não, eu moro no cemitério. Zé do Caixão, sai daí, vampiro. Aê, zumbi. Né? Tirava onda a vida inteira, né? Então, o adquirir um idioma novo é você realmente conhecer o universo de verdade daquele país onde você está. É você, já que a gente, né, tá no podcast Papo em Mente, a gente realmente desenvolve áreas aqui do cérebro que são muito importantes, né? Você fica mais... você compreende melhor, até quando você vai aprender um terceiro, um quarto idioma, você tem até uma facilidade maior. Né? Porque você entende que quando você aprende um idioma novo, você faz correlações e fazem também relação nenhuma. Isso. Algumas têm, assim, a mesma estrutura, né? E outras nenhuma. Quando você aprende um idioma, um segundo idioma, quando você vai aprender um terceiro idioma, você relaciona esse terceiro idioma, coisas desse terceiro idioma, com o segundo e o primeiro que você aprendeu. Mas também, por você entender que cada idioma é singular, individual, tem sua particularidade, você também vai saber que aquele terceiro idioma que você está aprendendo tem coisas que não vai ter nada a ver com o primeiro e o segundo idioma. Então, esse equilíbrio das correlações e das coisas que você não relaciona de jeito nenhum, são coisas importantíssimas para aprender um idioma. Porque a linguagem, né, o idioma é cultural, né? Exato. Vem a carga cultural também. Então, demais. O português brasileiro é muito diferente do português de Portugal, porque tem muita nossa cultura do nosso português. O português do Nordeste é diferente do Sul. Isso eu posso falar com propriedade. Isso eu posso falar com propriedade. Até o português de Campina Grande. Isso. Sabe que Campina Grande a gente gosta de falar assim, quando você não sabe opinar muito bem de alguma coisa que alguém tá falando, você fala... Aqui em Campina Grande, tá? É peso. É peso. Não, gente, isso eu só vi em Campina. Não, e moído. Que tudo é moído. Moído. Olha, namoro é moído. Tá no briga moído. É moído. Tudo é moído, gente. É muito complicado. Paulo, você é de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, interior, capital? Não, capital, mas já moro aqui há 15 anos. Ah, legal. Mas quando eu cheguei aqui, depois que eu comecei a dar aula e tal, não sei o quê, que eu fui a primeira vez para a sala de aula que eu fiz. Chega para as crianças, chega de parar. Aqui chega de chegar. As crianças começaram a chegar perto de mim. E eu, chega. Pronto, tia, já chegamos. Eu, ai, não. É pra parar, é silêncio e tal. Então, eu sofri um pouquinho. Eu fico imaginando uma pessoa que tá aprendendo português aqui com a gente, porque a gente come as palavras, né? Aí a gente sai falando, não, como é que aprende? Não aprende nunca. Não, entender. E as nossas expressões idiomáticas, né? Eu tive um contato uma vez com um casal de alemães que eles estavam querendo aprender português porque eles queriam trabalhar numa empresa aqui no Brasil. E eles pediram para eu falar português só com ele. Apenas português com eles. E algumas coisas assim, eles ficavam assim, tipo... Eu falava assim, não vejo a hora da gente sair. Aí ele me falava a hora. Ah, você não vê a hora? Então a hora é essa. Aí eu fiz, não vejo a hora, tipo, estou ansioso. Aí ele, português é muito difícil. E uma vez ele falou uma coisa em português comigo que eu não entendi. Aí eu fiz, oi? Aí ele olhou pra mim e fez, oi. Bem literal, assim, né? Aí eu fiz, porque oi em português do Brasil também é tipo, o quê? Português é muito difícil. Português é muito difícil. Ou não é difícil? É difícil. Eu acho que o que torna difícil é quanto mais você é distante daquela realidade. Quando você se encontra com a realidade, fica mais fácil.
por exemplo, eu acho que o pessoal de São Paulo não sabe o que é arengar. Jamais. Sabe o que é arengar? Hoje eu sei. Hoje eu sei, né? Quer brigar, mas não, ou provocar, né? Não, tá lá não. Pois é, quanto mais distante, porque o chinês, o japonês ou o árabe é mais difícil pra gente que fala português, porque a gente tá muito distante, né? Porque o inglês está sendo mais fácil, porque a gente tá escutando tudo no YouTube, porque tem as músicas, os filmes, espanhol também, jogos, né? Entendeu? Então, o que facilita é a aproximação. Quanto mais você aproxima, quanto mais você também ama a cultura, né? Ama as pessoas, quem tá lá. Nossa, facilita bastante. Facilita bastante. E, Breno, e aí, a próxima? Depois da Alemanha... Depois da Alemanha, depois desse intercâmbio na Alemanha, eu só fiz mochilão. Tá. Eu só fiz 2 intercâmbios, um para Israel e outro para Alemanha, que são 2 países tão assim, né? Icônicos na história mundial. Pois é. Aí assim, mas aí os outros eu só fiz mochilão, ou eu fui em alguma missão, ou eu fui simplesmente passear. Então, os outros só foi isso mesmo, só foi mais uma aventura para conhecer, para pegar a mochila e sair andando. É isso que eu ia falar, para quem tá escutando, para quem não sabe e tal, a diferença de intercâmbio e mochilão. Certo. O intercâmbio, basicamente, você vai ter uma experiência de médio ou longo prazo no lugar, para você ser inserido na cultura e você aprender o idioma do lugar e também aprender sobre outras coisas que o lugar pode oferecer. Às vezes você vai já com o inglês bom, mas você vai fazer uma pós-graduação ou uma especialização. Então, intercâmbio, ele tem a ver com o período, porque você vai, como a própria palavra diz, é uma troca. Você vai lá receber e também vai dar um pouquinho do que você está trazendo, está levando do Brasil. Massa. Né? Então, por isso que o intercâmbio merece mais dias para você ter isso. Porque quando você vai passear ou fazer um mochilão, você passa alguns poucos dias naquele lugar, apesar de você aprender muita coisa, mas não é ainda o que nós chamamos de intercâmbio, porque ainda não foi inserido, por exemplo, aquele idioma, um pouco da cultura, porque você traz, né? Eu trouxe algumas coisas, por exemplo, o que eu trouxe da Alemanha, além do idioma, foi a pontualidade. Eu sou pontual, que dá raiva às vezes, né? De mim mesmo. Sofreu hoje. Queria dizer nada não, sofreu hoje. Nada né? que é isso. Nada que é isso. Né? Então, assim, o intercâmbio é isso, é a troca. Então, para que haja a troca, tem que ter mais dias lá, tem que ter mais convivência. Hoje em dia, a gente considera já um intercâmbio, 3 a 4 semanas já é um intercâmbio, que você foi ali, foi imerso naquela cultura por 3 semanas, por 4 semanas, 1 mês, já é um tempo bem interessante para você melhorar o seu idioma, aquele novo idioma, para você conhecer novas culturas, para você adquirir novos conhecimentos. Então a gente já considera 3 semanas um intercâmbio. Aí o mochilão é botar nas coisas na mochila e partiu. Mochilão não tem muita... Existe planejamento, mas a gente gosta da surpresa, né? A gente gosta de algo que a gente não esperou. Então, e a gente tem simplicidade. A viagem do mochileiro é uma viagem mais simples. Para ele conhecer mais lugares, ele tem que gastar menos. E para gastar menos, tem que escolher lugares simples para dormir, como os hostels, que são os albergues. Sim. Tem que comer na rua como todo mundo come. Acaba sendo um intercâmbio também, né? A bem curto prazo, mas o mochilão, para você conhecer mais, tem que gastar menos. Então, para gastar menos, tem que ir com pouca roupa, né? Às vezes eu vejo pessoas que vão viajar e não querem repetir sua roupa na foto do Instagram. Isso o mochileiro não faz. O mochileiro pode repetir a roupa numa cidade, na outra, porque o importante é conhecer. Mas para homem é mais fácil. Para homem com certeza é mais fácil. Mas eu conheci umas mochileiras europeias, viu? Foi. Que não tinha nada. Ó, vamos conhecer. Então, por isso que é mochilão, porque a gente só anda com aquela mochila, com tudo ali dentro. Porque facilita o embarque, quando você vai despachar a bagagem, às vezes você pode estar com a sua mochila mesmo como bagagem de mão, algumas pessoas conseguem.
né? Então é uma viagem simples, mais aventureira, né? Tem gente que faz mochilão tipo 6 meses em diversos lugares, assim, vai fazendo, pega umas férias longas aí. O máximo que eu fiz foi de 21 dias, mas mais do que isso, dá uma saudade de casa, não tem jeito, né? Tem que voltar. Qual a melhor experiência aí dos mochilões? Qual o melhor lugar? Todo mundo me pergunta isso. Qual foi o país mais legal que você já foi? E antes eu tinha um problema com isso. Porque era como se alguém me falasse pra mim assim, qual filho que você mais gosta? Eu falei, é muito difícil, gente, muito difícil. Então, o mais marcante, talvez. Pois é. Aí depois que eu conheci a Turquia, aí eu disse, não, Turquia não é filho. Deixa eu crulé. Turquia... chocolate, já fosse lá? Já. Olha aí. Quando eu conheci a Turquia, eu disse, não, Turquia não é filho, Turquia é esposa. Porque eu me apaixonei por esse país. Eu me senti na minha casa. Eu gostei demais. Que lugar legal. Merhaba. Tu lembra dessa palavra, merhaba? Que é tipo, olá, tudo bem? Merhaba. Foi a Turquia, com certeza, a Turquia. Eu gostei da comida, eu gostei das pessoas, do jeito que elas tratam você, eu gostei dos cenários, eu gostei daquela cultura, da história. Eu estive em Istambul. Você foi em Istambul? Fui em Istambul. Istambul, cidade enorme, né? Parece que tem 14 milhões de habitantes. E é uma cidade que, tipo, enorme, gigantesca, que eu me senti tão seguro andar lá. Sabe, São Paulo tem por aí, né? 14 milhões de habitantes. Pronto, imagina você ter uma cidade dessa ali na Europa, né? Porque Turquia é um pezinho na Ásia e um pezinho na Ásia e um pezinho na Europa. Isso. Gigantesca e você anda seguro e eu não sei, alguma coisa na atmosfera naquele lugar me cativou. Eu acho que são pessoas. Eu fui muito bem recebido lá na Turquia, muito sorriso, eles são muito alegres. Né, assim, quando você falava que era brasileiro, aí eles... Então... E a minha mochila, ela tem todos os países que eu já fui, né? E eu cheguei na Turquia e tinha uma bandeirinha de Israel, que eu estive em Israel, né? Apesar do país ser um país de maioria muçulmana, mas a Turquia é um país muito tolerante, porque lá tem mesquitas, tem sinagogas e tem igrejas cristãs. É um país tolerante porque é um país que ele sempre sonhou em fazer parte da comunidade europeia, então ele precisa se ajustar. Então essa forma tolerante me cativou também, sabe? Eu estava lá com a mochila, assim que eu cheguei, estava procurando o hostel que eu ia me hospedar, e 2 meninos atrás começaram a falar coisas pra mim, assim, tipo, vai embora, não sei o quê. Nossa. Eu falei, uai, eu tô chegando na Turquia, eu tô sendo recebido assim. Não sei o quê. Não sei se é porque ele viu a bandeirinha de Israel, sabe? Tem algumas coisas assim. Aí, e eu andando sozinho, à noite, aí eu olhei pra trás assim, aí ele olhou, aí ele perguntou, where are you from? De onde você é? Aí eu fiz, Brasil. Ah, Brasil! Pronto, mudou. Mudou completamente. Aí eu expliquei, esses aqui são todos os países que eu já fui, tô chegando na Turquia hoje. Aí eles falaram que eles eram sírios, né? Estavam lá passando eles eram refugiados, estavam esperando uma autorização para ir para a Europa, tal, e tudo mais. Bom, enfim. Mas depois disso foi só alegria lá. Eu acho que eu deveria melhor andar com a camiseta do Brasil. Eu acho, tô chegando primeiro dia. Ou então alguma coisa assim, eu sou brasileiro. Não mexe comigo. Breno, dessas suas viagens, alguma que você fez, você estava num momento, sei lá, de crise existencial, alguma coisa dessa pegada e você precisou viajar para espairecer, para mudar os ares, ou não? Sempre foi para diversão, para conhecimento? Eu acho que todas. Uau! Todas eu tive crise existencial. Então o segredo é esse, é ter crise existencial. Não, eu acho que todas, na verdade, eu costumo dizer assim que viajar é como se fosse um ciclo que você entra com o êxtase do novo, né, que você vai conhecer, o êxtase do novo, um pouco de luto da saudade, porque você fica pensando assim, cara, sabe, tô doido pra voltar pra casa, pra minha cama, porque não existe a melhor lugar do mundo, é a cama da gente, né? E o vaso
da gente. E o vaso sanitário da gente, com certeza. Aí quando você chega em casa, você vive o êxtase do reencontro, de ver seus amigos e família. Daqui a pouco você vive um outro luto, que é o luto de você voltar a viajar. Então você fica nesse ciclo. Eu mesmo tô em crise de abstinência, que nunca mais a última viagem que eu fiz foi para Portugal, e mesmo assim faz mais de um ano, e eu já tô assim, ai, qual é a próxima? Qual é a próxima? Mas assim, eu acho que essa crise é mais uma crise assim, tipo de, cara, eu já tenho tantos anos, eu preciso conhecer mais, eu preciso viver mais. Aí isso dá uma crisezinha, sabe? Eu fiz, cara, eu preciso sair logo, preciso ver logo. Aí isso dá um pouco de ansiedade, mas uma boa viagem, ela foi muito bem planejada também. Então você tem que estar planejando, tem que estar, sabe? Eu não aconselho muito a gente viajar assim no supetão, sem saber muito do que você vai vivenciar lá. É bom você se preparar antes, para evitar problemas, para evitar dores de cabeça. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada. Agora, se teve alguma vez que eu fiz uma viagem realmente para, tipo, me curar, né? É a volta para casa. A volta para casa cura. Cura, né? Sabe? Porque, assim, eu já morei em outras cidades, trabalhando em outras cidades, e recentemente eu estava morando em Brasília, e lá eu adoeci, né? Eu tive problemas emocionais, eu tive que repensar muito a minha carreira, o que é que eu tinha que fazer e tal. Fiquei um tempo muito sozinho lá. Meu coração começou a apertar. E eu lembro que todos os profissionais que eu procurava, eles diziam assim, cadê sua família? Aí eu fiz, não, ninguém tá aqui em Brasília. Então, tem como alguém vir de lá pra cá? Eu fiz, não. Então vá pra lá. Sabe? E eu fiz isso, sabe? Eu tive uma crise existencial de verdade mesmo. E agora? O que é que vai ser de mim a partir de agora? Estou triste, meu coração tá apertado. A cura foi voltar para casa. A base. É. O Porto Seguro. O interessante foi isso, porque nenhuma outra viagem para outro continente me curou, mas a viagem para voltar para o seu lar, para o abraço da sua mãe, para a voz dos seus irmãos e das suas irmãs, para o aconchego dos seus amigos de verdade, isso cura. Isso pra mim foi minha cura. E eu costumo dizer que eu dei um reset na minha vida mesmo, dei um reset. Tipo, um computador quando dá todo... Vamos dar um reset, né? Formatar tudo e a gente volta às origens. Né? É necessário? Sempre. É necessário. E engraçado que quando eu vejo assim na história humana de exemplos de pessoas que quiseram assim rever algumas coisas, elas sempre voltavam para o seu ponto de origem. Não, eu vou ali. Quando eu lia sobre missionários que tinham seus momentos de tensão ou de dúvida ou de crises de fé ali naquele país, eles voltavam para casa. Sabe, era interessante isso, sabe? Esse negócio... Até o povo de Israel mesmo, quando estava ali perdido no Egito, voltou para a terra de Canaã. Então, assim, eu acho que a nossa volta, ela cura. Todos nós somos filhos pródigos, que uma vez a gente quis sair para esbanjar, para experimentar um bocado de coisa, mas o que cura, o que a gente faz a gente ver os nossos princípios, é voltar para casa, né? Então eu voltei, como diz Roberto Carlos. Para ficar? Para ficar? Se Deus quiser, né? Faz quanto tempo pra ele voltar? Eu voltei há 1 ano e 3 meses. Há 1 ano. Projetos novos. E os projetos novos é fazer... Reset. Isso é muito legal. Simbora. E outra coisa que eu acho que cura também são projetos novos. Né? Quando você volta para casa, você é acolhido, o seu coração é acariciado, é acalentado, e agora vamos sonhar. Né? Vamos sonhar. Então, eu sempre gostei da educação também. Amo sala de aula, né? Dei aula de inglês muitos anos, né? E eu trazia o universo para dentro da sala de aula. E também trabalhei muito com viagens por causa da profissão e também
das oportunidades que eu tive. Então eu fiquei pensando assim, caramba, por que não unir as duas coisas, né? Educação e viagens. Aí até que Flávio, né, seu irmão... Eu vi com a crise de Brasília, aquela coisa, vou voltar pra casa, vou ser curado em casa. Aí tô aqui, aí o Flávio... Não, aquilo ali, meu filho. É uma máquina de pensamentos. E a importância de ter amigos. Exato. Conversou comigo, Breno, a tua cara, sabe o que é? É a gente trabalhar com intercâmbio. Aí eu fiz, caraca, tudo a ver. Né? Vamos juntar educação com viagens. Um casamento perfeito. Perfeito. Né? Então, a gente está começando aqui em Campina Grande a CI, né? CI Intercâmbio, que é uma franquia. Essa empresa já está há 34 anos no mercado no Brasil, é a maior empresa de intercâmbios do Brasil, já embarcamos 700 mil jovens para o mundo inteiro. Então, já que, como eu falei aqui no começo, né? Já que as páginas do livro da minha vida, as mais coloridas, são as viagens que eu fiz. Eu queria que outros jovens colorissem também suas páginas e suas vidas, né? Então, eu quero dar a oportunidade para outros jovens e adultos também a terem a mesma coisa que eu tive, né? Quero. Assim, você quer? Vamos colocar psicologia aí no meio? Quero, gente. Já é. Hoje eu tô querendo tudo, Já né, é. Duda? Quer tudo. Sempre, né? Então, eu tô muito animado com isso, porque virou também um propósito, né? Não é só um trabalho, uma carreira. Uai, no meu coração, eu quero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, de conhecer o mundo, de ter experiências, de crescer, né? De ser melhor do que a gente era antes. Eu também costumo dizer que a gente não viaja para ser melhor do que ninguém, para ficar postando, olha aqui, eu fui para o Canadá. A gente viaja para a gente ser melhor do que a gente mesmo. E tem que pensar assim. Né? Se conhecer. A gente se conhece bastante, viu? Muito. Duda, a gente se conhece demais, viu? Morando sozinho. A gente se conhece, nossos limites, tudo. Nossa, muito bom. É muito bom. Então esse é o projeto agora, é oportunizar pessoas a terem essa mesma coisa que eu tive, né? De colorir as páginas da vida. Legal. Sensacional. Eu Já amei tá a frase. aí. Repete a frase. Qual a frase? A do início. Se a minha vida fosse um livro, as páginas mais coloridas seriam as viagens que eu fiz. Nossa, a gente vai ter que fazer e botar lá embaixo. Breno Brilhante e postar. Pronto. Quer colorir a sua vida? Pois é. CI Intercâmbios, gente. Pronto. Olha aí, o merchan, viu? Que eu vou... Gostei demais. Gostei demais, Paulo. Agradeço. Sotaque paulista. Um sotaque paulista, olha aí, ó. Dá certo. É Gente, isso aí. que legal, né? Mas assim, de todas as suas viagens, quantos países aí? Foram 38. Só? Só. Dos 195, 38. Tá faltando muito ainda. Muito, é. Não, querido, mas 38 É. é uma bagagem respeitável. Agora, assim, aqueles que eu dei uma pisadinha, que eu pisei por causa de uma conexão, eu não conto. Mas, tipo assim, você pisou, mas foi num restaurante e tal, ou só ficou dentro do A aeroporto? conexão, né? Às vezes eu dei uma saidinha, foi ali, mas pra você dizer que você conheceu um país, você pelo menos, eu costumo dizer que você tem que fazer 3 coisas. Você tem que comer alguma coisa que eles comem e que só lá come e não come em outro lugar. Você tem que sentir um cheiro que só lá tem, Bem né? característico. Um cheiro característico. E você tem que ouvir coisas que só lá você ouve, né? E claro, tem as outras que porque é o seguinte, paisagem você vê com fotos, você vê até com realidade virtual. Com a realidade virtual. Você bota aqueles óculos, né? Assim você vê. E você vê. Mas tem que comer, cheirar e ouvir. Exatamente. Não E é? tocar. Tocar, pronto. Todos os sentidos têm que estar Tem que envolvidos. estar lá. Aguçar, Tocar também alguma textura que só tem lá. Só que eu acho meio difícil. É verdade, tocar. Vou botar o quarto agora. Tocar uma pedra, sei lá, tal. Sentir água, né? Sentir uma água de lá, uma temperatura que só tenha lá. É verdade, Interessantíssimo. Viajar ajuda a saúde mental, Breno? Ajuda muito, porque eu acredito que a saúde mental, ela está muito ligada no seu autoconhecimento, você entender quem você é realmente.
E quando você se afasta, porque é o seguinte, a viagem faz com que você se afaste de todas as influências que estão ditando para você quem você deve ser, ou como você deve ser, ou para que você existe, o que é que você tem que fazer da vida. Então, quando você viaja, você se desconecta de tudo isso, apesar que demora um pouquinho essa desconexão, porque você está ali com a internet o tempo todo, querendo dar nessa satisfação da sua vida e tudo mais. Mas tem um momento em que realmente afastar-se faz com que você tenha um encontro com você mesmo. Não é à toa que grandes pensadores e grandes pessoas, para eles pessoas que entenderam o seu propósito da vida, eles tiveram que se afastar mesmo das opiniões e das coisas, né, que as pessoas têm falado, porque realmente, às vezes, tem horas assim que eu fico... São tantas opiniões, são tantas vozes. São tantas vozes, assim, que você fica, caramba, o que eu tenho que ser? O que eu tenho que fazer? Agora, quando você viaja, você se desconecta um pouco disso, né? O que realmente eu quero. Né? E você... o adolescente, Isso. O jovem adulto, né? Acho que é bem interessante para você realmente parar de ouvir essas vozes, né? E tentar descobrir quem você é, o que você quer, né? Mesmo que não faça o que você quer, mas você se compreendeu um pouco. Eu acho interessante, até quando você pega um ônibus de Campina Grande para João Pessoa, você tá lá sozinho, você já começa a se conhecer melhor, dá uma... de coisa, né? Não? Você já pensa, aquela 1 hora de viagem, né? Então, por isso que eu acredito que dar uma escapada para uma outra realidade, uma outra cultura, um outro momento, ajuda sim a você se autoconhecer. Demais, demais. Muitas pessoas que eu conheço se encontraram depois que tiveram que se afastar um pouco dessas vozes. Olha aí. Né? A solitude é importante. Solitude. A solitude. Vou fazer um mochilão, eu acho, ou intercâmbio. Vai não, vou não. Dou todas as orientações. Mas parar. dá para fazer com o marido, com o filho. Quando eu fiz meu mochilão para o Peru, eu vi muitas famílias subindo Machu Picchu. Olha aí. Casais com menininho e tal. Hoje o mundo tem uma estrutura interessante para receber famílias. Mas você chegou em Machu Picchu de trem ou de trilha? Então, eu fui de trem. Você já foi também lá, né? Eu tô falando pra outra viajadora. Então, seguinte, Eduardo, eu fui de trem até Águas Calientes. Aí lá... Águas Calientes, né? Eu não lembro. Que é uma vilazinha. Aí lá a gente começou a fazer... Aí tinha uma opção, van pra subir lá pra Machu Picchu ou trilha. Aí eu fui de trilha. Só pra subir. Certo? Só pra subir. Você foi do que, amada? Não, eu fui andando Foi também. de trilha também? Não, fui de ônibus. Tem um trem que vai até Mas uma eu cidade. perguntei, porque tem um trem que leva lá de Ollantaytambo até Águas Calientes. É que eu tive em Cusco, eu saí de Cusco. Eu tava em Cusco, fui pra Ollantaytambo. Aí, De van. de van, aí de Ollantaytambo pra Águas Calientes de trem. De trem, eu fiz a mesma coisa, Pronto. foi. Mas tinha a opção de Ollantaytambo pra Águas Calientes de trilha. Eram 3 dias de trilha. Não, isso eu não fiz Por isso não. que eu lhe perguntei, porque eu achei que você era o aventureiro da trilha. 3 dias de trilha. Se eu tivesse mais tempo no Peru, talvez eu faria esse. Mas pra subir Machu Picchu, eu fui andando. Ou você, quando subiu... Eu subi de van até a entrada de Machu Picchu e fui... né? Aí lá dentro é tudo andando, né? Porque não entra. É verdade. Eu subi e foram 6 horas caminhando. Nossa. Até chegar lá. Muito longo e é só Mas é lindo. É lindo. Teve um casal lá de franceses com 2 menininhos lá, de boa, fazendo essa trilha. Andando. Uns lanchinhos e tal. Sim, 6 horas. Então. Né? Só subida. Agora você podia podia ter subido de van e ter Pode. descido de trilha, né? Pois é, eu subi e desci de trilha. Pois é, mas tem pra todos os gostos aí, né, minha gente? Né? Aquele que é aventureiro, que gosta de van e tá tudo certo. De repente vai. Importante aí, né? As facilidades turísticas para receber famílias no mundo inteiro estão muito boas. Estão muito boas. Não há nada de um bicho-papão. Dá certo. Certo. Não, depois de conversa, você vai ver. Tá vendo aí, Duda? Olha aí. Vamos.
Eu e minha gangue todinha. Massa demais. E assim, para essa garotada que quer se aventurar, né? Qual é a dica de ouro do Breno, que já viajou aí 38 países, tem uma larga experiência? Uma coisa que é muito fácil para essa geração: pesquisa. Sejam curiosos, né? Porque quanto mais informação você tem, mais você se prepara. Certo? Então, eu quero ir para tal lugar, eu sonho em conhecer tal lugar, eu sonho em aprender tal idioma. Pesquisa, vai alimentando o seu sonho com essas coisas, né? Com saber como é que é o lugar. E hoje em dia, com a informação, a gente tem muitas facilidades para aprender, para ter essas informações, para ter esses dados, não é? Se bem que chegar lá é surpreendente, né? Viajar é se surpreender. Então, por mais que você tenha todas as informações que vão lhe deixar seguros, como algumas coisas que você tem que prestar atenção na sua conduta, tem coisas que em alguns países é ilegal, que aqui é legal. Então, a gente tem que... Essa pesquisa é boa, né? Para você se preparar. E quando você pesquisa, o seu sonho é alimentado. É verdade. Entendeu? Vai ficando mais próximo. Vai ficando mais próximo, não é? E se você tem mais dúvidas com questões de conduta, sobre como, por exemplo, se tal país pode, você como brasileiro, você pode entrar sem visto ou com visto, todas essas coisas a internet lhe dá a opção, mas um especialista em intercâmbio ou um especialista em mochilão vai lhe dar todas as diretrizes. E então, as facilidades também, né? Tem coisas que vocês sabem que só a pesquisa ali não vai exatamente, te dar, né? Exatamente. Então, o pessoal, quem está assistindo aqui está interessado, meu nome é Breno Brilhante, a coisa mais fácil do mundo é me achar no Instagram, vai lá no direct, faz suas perguntas, como é que eu faço, que eu amo falar sobre isso e ajudo também nessas diretrizes, mas a dica de ouro é se informar bastante. E qual sua próxima viagem? Já tem planos? Tenho. Tem, assim, um local, assim, que eu quero agora esse tem que ser É a esse. meta. Diz aí. Então, eu quero ir pra Tailândia. Eu tenho vontade de ir pra Tailândia também. Eu quero ir pra Tailândia, mas também porque lá tem uma maratona aquática, porque eu nado, né? Eu faço competições de maratona em piscinas também. Então tem uma maratona lá muito tradicional no mundo, que é na Tailândia, e eu quero ir pra lá. Se Deus quiser, esse ano eu faço. Uau! Aí faz um alô pra gente. Ó, Papimente, tô aqui. Pois tô querendo ir pra Tailândia. E Tailândia, viu, gente, é um país super barato pra brasileiros. A passagem aérea é cara porque lá na Ásia. Mas lá dentro da Tailândia gasta-se muito pouco. O real é bem valorizado lá. Que legal. Então, Vamos para a Tailândia. Eu acho justíssimo. Todo mundo fala que é um país super hospitaleiro também. Vai lhe receber muito bem. Ai, gente, que delícia de Pois papo. Quero viajar amanhã. A gente podia comentar sobre os 38 países aqui, né? Mas não dá. Infelizmente, né? E com certeza teria história dos 38 países. Tem. Ai, Jesus. Mas pra gente fechar, assim, uma coisa bem inusitada que aconteceu com você. Que você não esquece jamais. Você falou, caramba. Foi quando eu cheguei na Nicarágua. Então como? Sempre é na chegada, Geralmente é na chegada. Rapaz, aconteceu tanta coisa em tantos países aí, mas a Nicarágua pra mim foi um negócio louco. Eu nunca achei que eu ia vivenciar essa coisa. Eu saí da Guatemala, eu saí conhecendo a América Central de ônibus. E quando eu estava chegando na Nicarágua, eu tinha uma opção de trocar o dinheiro que eu tinha na fronteira da Nicarágua, ou quando eu chegasse eu estava saindo de El Salvador para Nicarágua. Então eu tinha uma opção de trocar o meu dinheiro, o dólar, na fronteira do El Salvador para Nicarágua, ou esperar chegar em Manágua, que é a capital da Nicarágua, e trocar lá. Eu fiz, não vou precisar agora. Quanto tempo falta para chegar em Manágua? 4 horas, sabe? Beleza, eu troco lá em Manágua. E eu fiquei dentro do ônibus. Aqueles ônibus quente. Assim, isso eu sei que... Não, beleza.
De repente, eu tinha ouvido por alto, por isso que é boa a informação, aquela coisa da informação, que Nicarágua estava passando por um processo difícil político, né? O Daniel Ortega, que é o presidente, ele começou lá a oprimir bastante a população, mas eu estava um pouquinho por fora disso. Não, vou viajar. Erro meu, era para eu ter me informado melhor. Quando eu cheguei Quando o ônibus entrou no território da Nicarágua, um pouquinho depois, antes de chegar na capital, o ônibus foi parado. E tinham 3 pessoas lá fora com um pano no rosto, com ferramentas de agricultura assim, tipo foice, tipo enxada, e entraram dentro do ônibus. O motorista do ônibus parou, eu lá atrás, e eles começaram a falar muito alto. Revolução! E levantando aquelas ferramentas agrícolas assim pra cima, e com um pano no rosto. E eu disse assim, será que é hoje que eu vou partir? Eu fiquei assim suado, a mão suada. E eu fiz, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Parecia aqueles filmes, sabe? Eu fiz, não acredito. E daqui a pouco eles passam, eram 2 rapazes e uma moça. Com os rostos cobertos e tal, com umas picaretas, com uns negócios, com as foices, umas enxadas. Eu fiz, gente, que é isso? Sem entender nada. E eles começaram a passar uma sacolinha, tipo essas de compras, e as pessoas botavam dinheiro dentro. Eu falei, não tô entendendo nada aqui, porque eles estão querendo esse dinheiro. Eu falei, vou ter que dar dinheiro, né? Aí, quando veio, graças a Deus, veio pra mim a moça, né? Porque eu acho que as mulheres têm um coração mais gentil. Eu fui e botei $5 na sacolinha dela. Aí ela olhou pra mim e fez, estrangeiro! Aí eu fiz, sim. De onde? Eu fui, Brasil. Aí ela começou a falar. Lá, o pessoal começou a gritar lá na frente, os outros revolucionários. Brasil! O que começaram a falar um negócio lá? E eu, gente, o que foi isso tal aí? Tamo junto, era o negócio. Tamo aí, vamos lá vencer. Vamos lá, tal. Aí pronto, aí eles foram embora e eu fiz meu coração batendo forte. Quando eu cheguei na Nicarágua, em Manágua, era uma cidade deserta. Uma cidade deserta. Eu não sei o que estava acontecendo. Eu fui pro hostel, eu fui de táxi e o taxista já foi me falando. Ele fez, você veio na pior época para Nicarágua. Eu fiz, o que está acontecendo aqui? Não está acontecendo. É o seguinte... A população está contra Daniel Ortega e Daniel Ortega tem o controle da polícia e do exército. Então, para deixar a população com medo e oprimir a população, os políticos tiraram os policiais das ruas. Tudo está sendo saqueado aqui, supermercados, ônibus, tudo está sendo saqueado. Sabe? Então existe as pessoas que estão do lado do Daniel Ortega, que são os policiais, a segurança, tem a população que está indignada e tem os que estão se aproveitando dessa situação para saquear, para assaltar, para o que eu fiz. Cara, entraram no meu ônibus hoje. E você lá no meio, turistando. Entraram no meu ônibus hoje, eu dei $5. Aí ele fez, eu não sei como é que eles não pegaram sua câmera, tudo, sei. Eu acho que porque você era brasileiro, estrangeiro, e não queria mexer muito com essa coisa diplomática tal, e tudo mais. Eu fiz, caraca, que coisa. Pois é, foi um momento muito triste em ver uma capital onde as pessoas estavam dentro, assim, sabe, das suas casas com medo. E eu passei os 3 dias que eu passei lá, e eu programei passeio de bicicleta, mountain bike, cancelou tudo. Água abaixo. Eu ficava dentro do hostel escutando tiros. Nossa. Meu Deus. Tremendo. A importância de pesquisar, saber o que está acontecendo no país na determinada época que você vai. Aí o que acontece? Entrei em contato com a embaixada brasileira para dizer logo, eu sou um brasileiro e tô aqui, viu? Aí a embaixada brasileira me mandou um e-mail de volta dizendo assim, primeiro avião que você encontrar, saia daqui. Eu fiz, caraca, eu nunca passei por isso. O que eu tô fazendo aqui?
aqui, velho. Né? E foi o que eu fiz. Eu ia sair de ônibus de Manágua, ia descer pra San José, que era a capital da Costa Rica. Fui de avião. Não fui de ônibus mais. Né? Comprei uma passagem aérea, assim, de última hora e fui. Então essa foi a coisa mais inusitada, assim, porque eu nunca fui em um lugar onde estava realmente em pé de guerra. Inclusive, naquela época, uma estudante brasileira de medicina foi assassinada no carro, né? Com esses tiros, com essas coisas que estavam acontecendo lá. Então, nunca tinha ido para um lugar que estava nessa tensão toda, né? Então, essa é inesquecível. Deus me protegeu. Com certeza, né? Um livramento grande. Foi um aí. livramento, viu? Histórias para contar do seu livro, bem colorido, não Tem. é? Muitas histórias, não é? Esse livro devia virar um livro mesmo. Pois é, vou virar. Não é? Páginas coloridas, sei lá, vou inventar o nome ainda. Gostei, muito legal, Breno. Foi um prazer Prazer te foi todo receber meu. aqui, saber das suas histórias, não é? E aguçar a vontade de viajar, né? Porque eu estou saindo daqui bem aguçada, querendo já marcar minha próxima viagem aí. Não é? E pra te seguir nas redes sociais, diga aí seu contato, Breno. Breno Brilhante. É a mais fácil. Só tem eu mesmo, Breno Brilhante no mundo. Então, Breno Brilhante tá lá no Instagram e tudo mais. Dúvidas sobre viagem, só mandar um direct que você responde, é isso aí? Só mandar o direct, eu encaminho bem direitinho. Ah, muito legal. Eu vou começar a falar haitiano também. Vai, né? Haitiano. Pois é, eu tô uma mistura de sotaque, né? É, né? Às vezes eu falo uai, às vezes não sei o quê. Ela também. Vamos aí, né? Isso aí. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero Beijo que tenham crulé. gostado. É isso aí, não é? Então ativa o sininho, como que é? Compartilha, né? Compartilha, muitas sugestões. Sugestões, eu vou falar Isso é com esse bullying. menino agora. Isso é bullying, né? Mas tudo bem. Eu te perdoo, tá tudo certo. É isso aí, gente. Então vai lá, né? Manda sugestões, compartilha, siga. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Que bonitinho, tchau, galera.